Fala pessoal, Giovanna Gamer, estou trazendo um vídeo mais diferente aqui. E hoje, vamos dizer, tipos de jogadores de Free Fire. Então, bora! Número 1, o que segura ponto no Free Fire. Haha, aqui em cima ninguém não me mata. O quê? Número 2, aquele que não encontra loot. Não tem nada aqui, doido. Número 3, o que ruxa? Rapaz, tô cheio de loot. Agora vou ruxar pra cacete. Eu peguei esse otário aqui, ó, doido. 4, Zé Coxinha, vagabundo. Ali, ó. Otário. Número 5, aquele que fica luteando. Vamos, Cat. A sala tá fechada, eu mandei pro play aqui, doido. Peraí, mano, falta pegar a carabina aqui, doido.